O impacto causado pela Operação Mar de Lama há um ano foi tão grande que mais parecia uma enchente. As descobertas de desvios de dinheiro público chegaram a causar espanto na população, que não imaginava o que se passava nas duas casas mais visitadas da cidade, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores. A sociedade custou a acreditar na quantidade de servidores públicos presos ao mesmo tempo. Em menos de 3 meses, 25 pessoas haviam sido encaminhadas para a cadeia ou foram afastadas das funções por ordem da Justiça. A Câmara de Vereadores foi a mais afetada. 11 representantes públicos foram impedidos de entrar na casa, inclusive o ex-presidente Adalto Carteiro. Leonardo Glória, que também é investigado, chegou a se reeleger nas últimas eleições, mas não foi autorizado pela Justiça a tomar posse e continua impedido de exercer a função. O único que voltou e terminou o mandato foi justamente um representante do PT, Gleidson Rodrigues, o Guetão. A investigação vem apontando que os vereadores participavam ativamente do esquema e votavam de acordo com os interesses particulares. Ali dentro funcionava como uma espécie de mercadão e os votos eram leiloados. O valor variava muito de acordo com a importância do projeto e principalmente de acordo com a influência do vereador na sociedade. Muitas vezes, para não ficar parecendo que o vereador estava votando contra o povo, ele evitava inclusive participar das reuniões. Uma cena que marcou as investigações foi o pagamento de propina ao ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Público, Jorge Ferreira Lopes. Na imagem, ele aparece recebendo R$400 mil em dinheiro, um bolo de notas. Quem paga a propina, segundo a polícia, é o presidente da empresa valadarense. O objetivo da negociação era incentivar os profissionais do setor a fazer greve para pressionar a administração municipal a autorizar reajuste no valor da passagem. Tudo combinado, garantiram os investigadores. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 97. Mas não foi aqui. Isso aí está saindo queimando, mas tá bom. A gravação foi encontrada pelos peritos em equipamentos apreendidos na sede da empresa em Governador Valadares. Nós começamos com a investigação de um empresário, e uma pequena empresa. E ao longo disso nós chegamos a mais de uma centena de pessoas indiciadas, nós chegamos a 71 prisões feitas durante a operação, foram 127 mandados de busca cumpridos até agora, foram dezenas de afastamentos de servidores públicos. O processo da Operação Mar de Lama já tem mais de 20 mil páginas e ainda é analisado nas justiças estadual e federal. Por causa de provas apresentadas pela investigação, muitos acusados de participar do esquema fraudulento já tiveram bens bloqueados. Nós conseguimos demonstrar que vários dos investigados não tinham patrimônio lícito a justificar aquele patrimônio que ele tinha. Ou seja, a renda que ele possuía ao longo dos anos, no exercício do cargo público que ele ocupava, não lhe permitia adquirir aqueles bens. E existem sim bens que hoje encontram indisponibilizados pela Justiça. Podemos citar, por exemplo, um dos investigados tinha o costume de esconder o seu patrimônio em nome dos seus filhos. Nós conseguimos demonstrar isso no processo e hoje os bens desses filhos encontram-se indisponibilizados pela Justiça. Em uma das interceptações telefônicas anexadas ao processo da Mar de Lama, o empresário Emílio Frois diz que tem um patrimônio de R$42 milhões. Os peritos ainda analisam se a fortuna foi conquistada de forma legal ou se foi fraudando contratos públicos. Nada impede que esse dinheiro, uma vez comprovada a existência dele, se realmente ela existir, essa quantia seja bloqueada. Segundo as autoridades, o grupo criminoso instalado na Prefeitura Municipal de Governador Valadares cometeu pelo menos 150 crimes. Entre eles, corrupção ativa e corrupção passiva, peculato, que é aproveitar da confiança de alguém para se beneficiar de bens públicos e o principal deles, que apareceu em todas as fases, fraude em licitação.
Para os promotores e a Procuradoria da República, quase todos os contratos envolvendo a Prefeitura e investigados até o momento, principalmente com o SAI e a Secretaria de Obras, foram fraudados. Uma das licitações, segundo as autoridades, foi a que envolveu a revitalização da lagoa do bairro Jardim Pérola. O contrato foi vencido pela empresa Fejoli Florestal, do empresário Carlos Helder, mas quem executou a obra foi a construtora do empresário Emílio Frois, sócio de Helder Fejoli. Em uma interceptação telefônica, gravada com autorização da Justiça, Emílio conversa com o ex-vereador Euclides Petersen e reclama que não havia recebido de volta nem o dinheiro investido no serviço. Com 800 e tantos mil reais meu ganhado. Você está doido? 800 e cacetada. A reclamação de Emílio era de que Carlos Helder não se dedicava à empresa e vivia viajando com o dinheiro dos contratos. Em uma outra conversa, também com Euclides Petersen e gravada com autorização judicial, ele explica a situação da obra da lagoa. Aquela lagoa ali terminou? Falta gramagem, falta cerca, né? Mas parece que o funcionamento foi você que pegou ali pesado aqui para sair fora, né? Foi eu que fiz, velho. Eu que fiz a lagoa, não foi ele, não, velho. Tem que falar com ele, amigo. Tem que pegar essas obras aí. Você fala, eu vou executar e vou te dar uma porcentagem por um X. A obra de revitalização da lagoa do bairro Jardim Pérola ficou parada diversas vezes por falta de pagamento. Para os investigadores, Euclides Petersen era a ponte entre a prefeitura e as empreiteiras que participavam do esquema fraudulento. Situações como essas, vividas por moradores de Governador Valadares, são estudadas há anos por alguns especialistas em comportamento humano. O que pensa, como age, por que umas pessoas são tão honestas e outras nem tanto. Para esse sociólogo, o brasileiro tem demonstrado amadurecimento político, mesmo que lentamente. A população começou a perceber dos instrumentos de investigação e começou a exigir mais. Ela está mais atenta à questão da ação do poder político. Dirley acredita, inclusive, que Governador Valadares pode se tornar exemplo para outras cidades de como não fazer uma administração pública. E o eleitor está de olho nos representantes. Ela transforma o Valadares num exemplo emblemático de mudança que vai ocorrer com o eleitor. O eleitor, o cidadão, está com faca nos dentes, né? Ele está querendo mudança e está pronto para brigar. Mas o sociólogo alerta para o risco negativo de um trabalho como o que foi feito no município. Se ninguém for punido, os valores podem se perder com o tempo. Se no transcorrer do processo todo não houver punições de fato, isso vai falar... Qual que é a mensagem disso para o cidadão? Olha, não adianta você lutar, né? E aí você pode reverter a questão moral da sociedade. A sociedade, ao invés de lutar por buscar uma ética, ela vai negar a ética também. É importante ressaltar que as provas, né, no bojo dessa Operação Mar de Lama são muito fortes. São muito fortes, nós temos muita confiança de que demonstram de fato a culpabilidade, a associação criminosa que estava instalada no seio da administração municipal de Governador Valadares e, portanto, se houver absolvição, acredito que seja de um ou outro investigado, né? A grande maioria certamente será condenada.